Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência, mais uma vez aqui, trazendo para você informações sobre aquilo que pode fazer diferença no seu casamento. Novamente estamos recebendo aqui o Luiz Lauro e a Yara, que está conosco aqui, mais uma vez no nosso programa para que eles possam contar a sua experiência de vida. Antes de passar a palavra a eles, para que eles possam continuar a sua história que você já está acompanhando desde a semana passada, eu queria afirmar a vocês que nós temos aqui na cidade de Jacareí os nossos grupos de apoio. Eles já estão acontecendo desde o mês de janeiro e você pode participar de alguns desses grupos. Nós temos um grupo no Jardim Leonídia, próximo ao Hotel Piazza, que você pode ligar para o número 8127-4653 e pegar mais informações sobre esse grupo. Ele acontece todas as segundas-feiras, às 20 horas. E também nós temos um grupo lá no Vila Branca, no bairro do Vila Branca, na casa do nosso amigo lá, o Neto, e você também pode entrar em contato com ele através do número 8112-0725. Esses grupos são abertos a qualquer pessoa, não há necessidade de você ir com o seu cônjuge, você pode ir sozinho e lá você vai estar discutindo, recebendo um pouco mais de informações sobre aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Então participe conosco, os dois acontecem às segundas-feiras, às 20 horas. Nós também temos ainda vagas para o curso de noivos. Você também pode entrar em contato com o Neto, no número que eu já informei a você, ele é o líder do grupo de noivos, e você pode fazer com ele esse curso também que vai mudar a sua vida dentro do seu casamento. Se você namora sério ou já está noivo, procura o Neto, porque ainda existem vagas para a turma que está para começar nos próximos dias, ok? Aguardamos a sua ligação. Então, voltando aqui ao casal Luiz Lauro e Yara, novamente agradecemos a presença de vocês aqui no nosso programa. É um prazer receber vocês mais uma semana aqui, ok? No episódio passado, nós comentamos até o momento em que eles já estavam casados, com os 3 filhos, e o Luiz Lauro numa ascendência profissional. Isso começou a trazer alguns aspectos negativos em relação à sua convivência na sua casa com sua esposa e com seus filhos. E nós gostaríamos de comentar com você a partir desse programa o que isso ocasionou e até onde foi essa ascendência profissional dele e o que isso ocasionou dentro do seu casamento. Então, Luiz Lauro, nesse momento você já estava galgando degraus maiores na sua vida profissional, ou seja, a fama, o dinheiro, e o que isso começou a trazer na sua vida conjugal? Então, eu fui crescendo profissionalmente, paralelamente, em 3 áreas da minha vida. Primeiro, a área política. Eu tive uma ascensão política muito grande em função de estar trabalhando ligado ao Silvio Santos. Então, a minha popularidade cresceu muito e me lançaram na política. Eu nem imaginava a popularidade que eu já havia alcançado, porque o bairro que eu mudei, eu sempre tive um espírito solidário com a coletividade. Aí eu levei asfalto, o posto de saúde, telefone, energia elétrica. Aí eu fui criando um alicerce e fui candidato, fui o mais votado da história da cidade, em 82, uma explosão de votação, e crescendo. Aí, em 86, eu fui candidato a deputado, uma votação, o mais votado de novo e o único de Campinas. Aí eu fui para a Rede Record de televisão. O Gugu, naquela época, foi para a Globo, e o Silvio me chamou, e o Arlindo Silva, que é o homem que escreveu a história da vida do Silvio, me preparou para substituir Augusto Liberato. Eu comprei terno novo, fiz uma plástica, fui para o Rio de Janeiro, com o Pitangui, fiz uma plástica, preparei, encomendado pelo Silvio Santos para eu substituir o Gugu. Aí o Gugu voltou da Globo, não ficou. Aí eu fui para a Record, e eu prefiro passar para a Yara agora, porque eu, aos olhos, eu só vi o sucesso, só vi o dinheiro, e eu queria comprar para as crianças e para ela um conforto com a minha ausência. Eu não sei como é que você vê isso como mulher. Realmente assim, o Luiz Lauro, ele se preocupava em viagens, em passeios, o carro mais confortável era para mim, era uma maneira de compensar. Aí já não era mais o Fusquinha. Não, era porque o Fusquinha era só meu, né? Ele casou interessado no Fusquinha que eu bati. Mas o Luiz Lauro compensava assim, com
Presente, até o Luiz Lauro não era muito de dar presente. Ele dava flor o dia que ele bebia muito e que ele brigava comigo, no outro dia eu sabia que eu ia receber uma orquídea. Então, assim, toda vez que ele brigava e falava alguma coisa, no outro dia ele levava... É sinal de que toda vez que eu brigava eu dava uma orquídea, você podia ter montado uma orquidade, essa é verdade. Então, a compensação vinha por esse lado de viagens. Então, tinha... O momento família era um momento de viajar. Então, vamos conhecer o Brasil, vamos para a Disneylândia. Era a compensação que tinha do lado... Era só diversão. Era diversão. E quando o Luiz Lauro ia para a televisão... Porque assim, na minha vida, eu cheguei um tempo da minha vida que eu não vivia a minha vida, eu não existia. Eu fui fazer até terapia, porque era muito duro para mim. Eu me sentia assim muito sozinha. E aí na terapia eu entendi que eu não... Porque toda vez que eu chegava lá, eu contava as coisas que aconteciam na minha casa e a psicóloga perguntava para mim, e aí, o que você sente? Ah, não sei. E ia passando, aí um dia eu falei, eu descobri que eu não sinto. Porque eu não existo. Eu vivia a vida do Luiz Lauro. Eu não vivia... A Yara não tinha uma vida. Mesmo eu fazendo faculdade, eu não tinha a minha vida. Porque primeiro eu era a mãe. Depois eu era... O Luiz Lauro foi fazer programa de televisão, eu escrevi o roteiro. Às vezes ele falava para mim, hoje você não vai. E aí eu chorava muito. Aí ele olhava para mim e falava, tá bom, vou deixar você ir. E era triste para mim aquilo. Só que meu orgulho nem existia. Porque mesmo ele falando que eu não ia, quando ele falava você vai, eu ia me arrumar e ia para o programa. E ficava lá e fazia a marcação. O Luiz Lauro brinca que não sei, você não lembra que você é novinho, mas tinha um jogador da seleção brasileira que era o Luizão Pereira. Ele era o ponta de bota de Luizão Pereira. Ninguém fazia chegava, a marcação, ela era o Luizão Pereira. Eu marcava, ela marcava porque, corpo a corpo. Eu escrevia mesmo os roteiros, os blocos do programa e ficava ali, porque tinha bailarina, tinha cantor, né? Tinha umas cantoras assim, mais que se insinuavam, mas eu estava ali do lado, mesmo ele não dando bola. Mesmo ele não dando bola. Só que chegou um momento da minha vida que não preenchia muitas coisas na minha vida. E aí eu fui para comida. O Luiz Lauro foi para bebida. E eu fui para comida. E chegou um momento da nossa vida que as coisas não andaram tão bem. A gente foi muito próspero, mas de repente a gente foi perdendo o poder aquisitivo. Até aí, você também, tudo que eu ia fazer, Aí eu montei um hotel fazenda. Aí eu fui Ela fez um curso de pós-graduação em hotelaria para comandar o hotel. Porque eu queria ser ajudadora dele, né? Só que muitas vezes, nós mulheres que queremos cooperar muito com o marido, a gente acaba traçando outro plano. Mas você sofreu bastante esse período, né, Yara? Eu queria dizer para você, telespectadora, que veja que sempre quando há uma ausência, e a mulher sente muito mais isso do que o homem, porque ela está, infelizmente ou felizmente, ela ainda cuida dos filhos, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Que ainda não abandona a família. Isso é a essência de Deus na mulher ainda, e algumas ainda têm isso muito forte. Você vê que qualquer fuga que a mulher busque, como você buscou, são fugas que não vão completar a ausência do marido. Então, a fuga, de repente, de ser uma auxiliadora, uma ajudadora dentro daquilo que ela podia fazer para o seu marido, jamais poderia trazer a presença do marido dela, mas ela buscava, de uma maneira ou de outra, com que isso acontecesse, né? Então, mas isso causou algum tipo de dano na formação dos seus filhos, também na educação deles, ou você conseguiu lidar sozinha, dentro da sua casa, sem o Luiz Lauro, nessa questão de marido estar ajudando a educação dos seus filhos? Eu acho assim, que a princípio eu consegui conduzir bem as crianças até a adolescência e a juventude, né? Meu filho caçula casou também muito novo, com 19 anos, e uma repetição do que aconteceu conosco no começo de casamento aconteceu com ele também. Então é algo que fugiu lá atrás e que depois vai apontar em qualquer lugar. Então a gente tem que estar sempre atento para as coisas que acontecem, né? As situações ainda estavam abertas, né? Estavam abertas. Então assim, teve interferência não é na formação, mas no comportamento, né? De alguma forma apresentou. E a questão financeira, então, não foi capaz de suprir essa ausência do Luiz Lauro? Não. As viagens, os passeios, isso tudo não supriu. Trouxe... Não supriu. Eles tinham, assim, a presença do pai nessas situações,
mas faltou de alguma forma, né? E depois, mais tarde, a gente pôde perceber. Mas no meio de tudo isso, dessa ascensão, desse poder, desse dinheiro, veio o fracasso. Quando deixamos de ter o poder aquisitivo. Num momento de ver as divisas da família serem... E nesse momento, Luiz Lauro, que ela está relatando aí que você estava crescendo, como é que era a sua visão da família? Como é que você enxergava a sua família? Então, eu cresci numa família, eu tenho 20 irmãos, 13 homens e 7 mulheres. A Yara tem 21 irmãos. Então nós temos uma família muito... o pai dela era viúvo, como é que é a história? Viúvo com 12, minha mãe viúva com 3, os dois tiveram mais 6. Então os seus, os meus e os nossos. É a 21ª, a última. Eu sou o 15º filho. Então nós tivemos alguns valores agregados de uma família que, mesmo sendo uma família diferenciada do sistema de hoje, tinha alguns princípios que prevaleceram na nossa vida. Mas eu não posso também aqui dizer para você que foi catastrófico, foi muito triste a minha escolha, porque o sucesso subiu na minha cabeça. Eu queria compensar com presente a minha ausência. E filho não quer presente, ele quer presença, né? Então isso me causou uma série, a dependência do álcool, a obesidade mórbida. Ela pesava 50 quilos a mais do que ela pesa hoje. Ela tinha obesidade mórbida, pressão alta, depressão, uma série de fatores que, se a gente descrever detalhadamente aqui, você vai dizer, não, mas não é possível que alguém com a vida estruturada numa mansão com 2 empregadas, 4 motoristas, nós fomos morar numa casa de caseiro emprestada, porque a gente não acredita como é que foi sumindo pelo ralo. Perde um apartamento hoje, um outro apartamento amanhã, depois a fazenda, e foi acabando tudo. E um abismo gera outro abismo. E a nossa vida foi ficando de uma maneira... Quem me vê hoje não imagina o que nós já passamos de dor e sofrimento nos momentos de tempestade. Ou seja, o sucesso foi um período muito curto. O sucesso e a prosperidade financeira foi um período muito curto. Foi curto. Foi. A gente vai acumulando coisas e você vai percebendo que aquelas coisas que a gente adquire, elas vão fazendo, a gente vai ficando possessivo. Eu tenho mais, eu tenho mais, ninguém na minha idade conquistou uma fazenda desse tamanho. É verdade, fala, quem tem? Quem tem isso? Tem um patrimônio igual esse? Uma fazenda ali que colhia 1000 sacos de café por ano, tirava 1000 litros de leite por dia, tinha 20 éguas de manga larga de raça, tudo registrada, não é? Então eu olhava para a fazenda e sentava com um copo de uísque, mexia com o dedo, e olhava para aquilo. Aí eu fiz uma piscina de 1 milhão de litros de água mineral, 30 mil litros por hora. E eu entrava sozinho naquela piscina e olhava e falava assim, mas quem que conquistou isso? Sou o máximo. Eu sou o máximo. Eu tenho 20 irmãos da minha idade, eu tinha 39 anos na época. Quem que conseguiu isso com 39 anos? Deputado nessa época também? Eu era deputado, mas eu estava na Rede Record, eu dava 17 pontos de Ibope. Era Luciano Huck, Angélica... Não, era o Falabella. Falabella. Eu ganhava da Globo, só para você ter noção, tem uma empresa de produtos que lançou um produto, o Limpol, da Bombril. E eles precisavam pôr no Fantástico, nos programas de maior audiência. Uma veiculação que eles colocaram no meu programa, deu para eu pagar o mês inteiro da Record. Aí eu pego o Zezé de Camargo e Luciano. Fazia show com o Zezé, dava 100 mil pessoas. Só que eu nunca tive o lado administrativo das coisas. Ao passo que a Yara tem. Ela hoje, naquela época, eu não aceitava ela interferir na minha vida. Eu não deixava. E eu confiava as minhas finanças a estranhos. Né? Tem muitos estranhos que se aproximavam de mim por causa do que eu estava ganhando na época. Era muito dinheiro. Então a televisão era muito dinheiro. Hoje, naquela época não tinha fax. Eu trouxe o primeiro dos Estados Unidos que eu fui. Não tinha celular. Não tinha secretária eletrônica. Eu trouxe a primeira na época. Parece que eu estou falando o dinossauro Rex que eu sou.
Mas eram os anos 90, 91, 89, 90 e 91. E aí eu perdi, fiquei desnorteado. O dinheiro é um excelente funcionário, mas ele é um péssimo patrão. Quando você usa ele para o bem, é uma beleza. Aí começou, né, Yarinha, a descapitalizar tudo. Aí a gente ficou com o Hotel Fazenda, mas não tinha... era muito difícil de organizar, era muito difícil de administrar, e vinha assim, muita gente. E como eu tinha interesse político, eu trazia o pessoal para hospedar no hotel, e ela era gerente. E eu não cobrava de ninguém. E a gente brigava por conta disso. A gente brigava por isso, porque os oportunistas vinham, ela via que eles estavam me explorando. Não é? E era assim, 100, 150 pessoas, beber, comer. Aí eu fui candidato a deputado federal na época, tive uma votação altíssima, quase 70 mil votos, e não entrei. Entrou deputado do outro partido com 27 mil, e eu fui intensificando a bebida, e fui entrar no medo, não era isso? Tinha um medo. Medo. E também, assim, a descapitalização, ela não aconteceu só por conta da bebida, por conta também das campanhas, porque... eu bancava. Ele bancava, o Luiz Lauro, ele não tinha um limite, era o tudo ou nada. Então, não, tem fulano de tal, não, vamos fazer a campanha dele, vamos... E foi descapitalizando, então foi virando uma bola de neve. Quando a gente percebeu, a gente já estava tinha um patrimônio, mas não tinha liquidez, né? O Luiz Lauro nunca se ateve a dinheiro, ele nunca ligou para essa coisa de dinheiro, eu quero, sabe? E eu me preocupava com as contas, com o que vai pagar, mas eu não tinha o domínio completo. Sim. E aí a gente discordava, tinha discordância. Então eu acho que o casamento ele balança muito quando cada um quer para um lado. Né? A gente tem que estar unido, mesmo na divergência, porque não existe uma coisa... A gente precisa estar unido, tem que discutir, olha, isso não está certo, vamos tentar por outro lado. E a gente era... E foi acabando. E vocês chegaram a se separar? Não separar de casa, separar de quarto. Nós ficamos na separados mesma casa, uns mas 3 assim... anos, assim, separado de uma maneira... Porque eu sempre sabia que tinha alguma coisa... Eu falava em separar, eu quero separar, e chegava na hora, eu começava a chorar e pedia para voltar. O Luiz Lauro chegou lá na fazenda, um dia ele falou assim, não, eu quero separar, porque eu preciso ser feliz. E como ele já tinha falado tantas vezes, que às vezes eu falava assim, acho que agora ele vai separar mesmo. Eu vivia sempre numa linha fina, porque ele sempre falava, eu quero ser feliz, eu quero separar, e teve um dia que ele falou assim, olha, hoje eu vou embora. Tá bom. Arrumou a mala, sentou no carro, você me leva na rodoviária. A gente estava numa cidade, não em Campinas, uma outra cidade. E eu fui. E ele foi falando, não, eu quero separar. Bêbado, tudo né? bem, bêbado, tudo bem. E eu concordando, ele dirigindo e eu do lado. Quando chegou na rodoviária, eu falei, bom, hoje acho que ele vai mesmo, porque mandou trazer na rodoviária. Ele desceu, eu pulei para um banco do motorista e ia voltar. Mas no meio do caminho ele já começou, mas... meu filho vai voltar, o que ele vai pensar de mim, o que ele vai falar? Eu quieta, mas peguei o volante e já ia voltar. Ele falou, você espera um pouquinho. Esperei. E aí ele deu uma volta na rodoviária e sentou. Eu vou voltar para casa. Aí não separei. Né? Aí não separou, porque... Você sempre aceitava ele de volta? Eu aceitava de volta, porque na verdade eu achava sempre que ele ia embora. Acho que dessa vez ele vai mesmo, porque ele arrumou tantas malas. Você ficava alegre alguma vez? Não, né? Ficava alegre. E eu não sabia se eu acreditava, se eu não acreditava. Sabe, tá bom. Um desequilíbrio completo, né? Ele não foi, essa vez, ele foi até a rodoviária, mas muitas vezes ele falava de separar e tinha falado, olha, é melhor mesmo, é melhor, você que é uma pessoa submissa, eu não sou submissa, eu tenho minha vontade própria, não é isso que eu quero, eu acho que você está certo, a gente tem que separar mesmo. Eu até concordava, só que ele não ia embora, ele ia só até metade do caminho e voltava, e eu aceitava, porque... Vocês chegaram a comentar também que depois dessa fase aí de descendência financeira, vocês se mudaram, né? Você comentou que parece que vocês moraram numa casa mais simples. Não, saí da mansão, fui para um apartamento, não aguentei pagar aluguel. Ainda achava que tinha. Aí não aguentei, aí fui para um outro. Aí eu visitei um, porque o meu nome era muito forte. Aí eu visitei um empresário, o Hilário, dono da casa do encanamento. Falei, rapaz, eu estou precisando mudar, não tem...
Aí ele foi conversar comigo e falou, eu vou te alugar no bosque, perto do bosque. Vou te alugar um apartamento, você paga... Acabou me deixando morar uns meses de graça lá e eu não consegui pagar os meses que ele pediu para pagar. E quando a gente perde essa condição financeira, dentro da cabeça da gente, a gente não aceita muito. Então tem um cartão que naquela época, hoje ainda se fala mais do cuidado que você tem que ter do cartão de crédito, que é crédito, mas você deve. Então não é de crédito, é de débito. Então, assim, vamos comer, né? A gente não vai ficar sem comer. Então eu ia lá no supermercado e comprava e colocava no cartão para pagar no mês seguinte. Só que no mês seguinte ele não ia ter salário, porque ele estava desempregado. Nessa altura você já não estava mais na televisão? Não, já tinha saído da política, saí da televisão, saí do rádio. Aí já estava bebendo isolei, muito. Envergonhado, devendo muito, bebendo muito. Comprava bebida e não falava, comprava pinga, né? E falava que não era para ele, que era para os pedreiros, entendeu? Que era para os motoristas. Enganava. Que era para os hóspedes. Escondia, ele tomava, ele escondia. Bebia escondido. E deixava o copo sujo, mas ele bebia escondido. Então eu via que ele estava bebendo e... Realmente é uma tragédia. Só quem viveu e viu de perto, talvez não dá nem para imaginar como é que pode alguém sair dos picos altos do sucesso e ir para um vale sombrio do fracasso. Uma fisionomia de derrotado, barba, uma característica realmente triste. E quando nós fomos para essa casa de caseiro... Vocês se mudaram para essa casa? Nós mudamos. Uma casa linda, um lugar lindo. Era um condomínio. Mas não tinha telefone. Não é que nós não tinha. O dono era meu amigo da casa grande. Ele foi, quem veio falar, porque era um lugar bonito. Mas a gente ficou sem endereço, né, bem? Ficou sem endereço. É tão difícil, né? A pessoa falava, você mora onde? Não tem onde. Eu falava, não tinha referência, não tinha nada. Foi uma fase difícil, mas a gente ainda tinha fazenda. Então a gente tinha que vender, pagar as dívidas, que eram muitas, né? E aí a gente ficou com um apartamento. Eu me lembro que um amigo meu falou assim para mim, Luiz Lauro, você vai vender a fazenda e vai dar tanto de dinheiro, você vai pagar as dívidas, o que você vai fazer com o resto? Eu falei, o resto espera, que não vai dar para pagar todo mundo. Era muito mesmo, entendeu? Sim. Mas foi um tempo especial, que a gente ficou nesse lugar... de dor, né? Deserto, era um deserto, né? Um local... Uma casa mais simples. Mais simples. Mas aí nós tínhamos que andar um perto do outro. Vocês se uniram mais nesse momento? Foi porque... A partir do momento que o Luiz Lauro deixou de ser deputado, a gente começou a ficar mais unido. Aí chamei os meus filhos, falei, olha, a nossa vida agora é diferente. Saiu da televisão. Agora a gente vai ter que remodelar a nossa vida, a gente vai ter que viver com pouco, saber gastar. A gente teve essa... E a gente se fortaleceu. Eu acho que a família... Aí um filho foi trabalhar de motorista honradamente. Sim. O outro foi trabalhar de garçom. E a outra, minha filha querida, foi vender, ela vendia brigadeiro na porta da faculdade. Ela fazia faculdade, vendia brigadeiro. E cada um deles tinha um motorista, viajaram, os três foram para o exterior, viajaram o mundo, para a Europa, para os Estados Unidos, os três. De repente eu me vi assim, um menino de motorista, que eu acho honrado o tempo que ele fez, ele valorizou aquilo lá. O outro trabalhando de garçom, honrado, e a minha Vanessa vendendo brigadeiro e fazendo bico, às vezes de babá, né, Yara? De babá. Ela fazia domingo. Ela fazia faculdade, ela fazia estágio num clube de natação. E eu trabalhando numa rádio já, recomeçando, ganhava o dinheiro da gasolina e o pedágio para ir para São Paulo. Né? Você chegou a ter algum tipo de doença, Luiz Lauro? Depressão ou enfim, depressão. Insônia? A depressão me levou a um câncer, né? Eu tive um câncer. A depressão me levou a esse câncer e o câncer me levou a uma cirurgia, 60 dias de radioterapia. Fiquei de fralda, de sonda, ela cuidou de mim, foi muito doloroso, muito. Eu fiquei numa situação como poucos seres humanos podem, hoje olhando pelo espelho retrovisor da minha vida, eu vejo cenas que naquele momento eu pensei que eu não fosse ter mais chance não, sabe? Né, Yari? Foi difícil. Foi. Veja, querido telespectador, a situação que pode chegar à vida de um casal, de um homem e de uma mulher. Né? Aspectos que têm a ver com as suas saúdes foram comprometidas por causa de problemas emocionais, muitas vezes que não são tratados, até porque nesse momento da história deles, eles não tinham ferramentas para poder saber lidar com essas situações que
estavam abertas desde quando eles se conheceram, até muito antes disso, desde quando eles estavam na casa dos seus pais. Mas nós temos uma boa notícia para você. No próximo programa você verá o desfecho dessa história e com certeza um final feliz, assim como todas as histórias que nós trazemos aqui no programa Vida 3. Se você colocar a terceira pessoa dentro do seu casamento, assim como esse casal estará mostrando para você no próximo episódio, com certeza você terá uma nova história de vida, uma história de vida transformada, assim como aconteceu com eles, e você verá no próximo episódio, também pode acontecer por você. Então fique atento, esteja conosco no nosso próximo programa, ok? Estamos encerrando então o nosso programa Vida 3 de hoje. Reveja as nossas reprises durante a semana, esteja conosco nos nossos grupos de apoio. Ligue lá, se você quiser fazer o curso de noivos, ligue lá para o Neto no telefone que nós já passamos no começo do programa. Se inscreva para que você comece a vislumbrar essas ferramentas e ter essas ferramentas em suas mãos para que você possa ter uma vida melhor e mais feliz, ok? Obrigado pela sua audiência, uma boa semana, fique com Deus e até semana que vem, se Deus assim o permitir.